Queridos irmãos, podem sentar um pouquinho, temos palavras para vocês. Nós tivemos então, desde o dia 15 de agosto, mesmo devoção São Miguel, sobretudo aqui no nosso bairro. É claro que a gente pediu que todas as comunidades fizessem atos de devoção a São Miguel. Graças a Deus muitos atenderam os pedidos que foram feitos. Vamos falar um pouquinho de São Miguel. São Miguel é um anjo. E hoje se tem uma ideia de anjo, às vezes meio errado. Então, antes de falar de São Miguel especificamente, vamos ver o que são anjos. O catecismo logo as crianças aprenderam, né? O que são anjos? Os anjos são puros espíritos que Deus criou para a sua glória e seu serviço. Então, a primeira coisa, os anjos são espíritos. Espíritos criados por Deus. Hoje se tem a ideia de que o anjo é como se fosse uma força da natureza. Não. O anjo não é força da natureza. Outros dizem que anjo é uma energia. Também não. Anjo não é uma energia. Outros dizem que anjo é como se fosse um ser, uma força psicológica. Também não. Os anjos são espíritos. E Deus criou esses espíritos bons. Criou para quê? Então nós vemos, são espíritos, isto é, não tem corpo como nós. Por que nós vemos às vezes os anjos com aparência de corpo? Porque muitas vezes, quando foram aparecer aos homens, se deram a ver aos homens, por causa mesmo dos homens, apareceram com certa forma humana, mas não são seres humanos, são criaturas angélicas. Vê o anjo, por exemplo, aparecer a Tobias, arcanjo Rafael, os anjos que apareceram na casa de Ló, apareceram a Abraão. O anjo, a gente vê a aparição de anjos em toda a Sagrada Escritura. O anjo que ia à frente do povo hebreu, levando para a terra prometida. O anjo Miguel apareceu também. E porque nós vemos os anjos geralmente com asas? Eles não são passarinhos, né? As asas são simbólicas. As asas representam a rapidez dos anjos em fazerem o serviço de Deus. Então, por isso que os anjos, às vezes, eles são colocados com asas. Rapidez em cumprir a vontade de Deus. Porque eles são espíritos, então não tem corpo. Criados por Deus, são espíritos criados por Deus, para a glória de Deus. Por isso existem anjos que sua função, o seu serviço é glorificar a Deus, como os querubins, os serafins e os tronos. Outros anjos são encarregados de cuidar do mundo, outros são encarregados de cuidar de nós. São 3 hierarquias dos anjos, 3 classes, digamos, com 9 grupos ou 9 hierarquias. O anjo mais próximo de nós é o anjo da guarda. Todos nós temos o anjo da guarda. E nós nunca estamos sozinhos. Sempre o anjo da guarda está conosco, vendo o que nós fazemos de bom e vendo também aquilo que nós fazemos de mal. Então, os anjos são então espíritos. Cristo falou agora no Evangelho, para não escandalizar as crianças, porque os seus anjos contemplam a face de meu Pai que está nos céus. Então quem tem anjos não são só as crianças, mas todos nós temos um anjo. Existe um anjo que cuida de um país. Existe, por exemplo, o anjo que apareceu em Fátima aos 3 pastorinhos era o anjo da guarda de Portugal.
E existem anjos que cuidam de uma cidade, que cuidam de um povo. Existem até alguns teólogos que dizem que existem anjos, um anjo que cuida da paróquia. O fato é que os anjos estão todos ao serviço de Deus, seja diretamente para com Deus, seja com relação a nós. Quando o padre celebra a Santa Missa, o altar fica cheio de anjos. Ninguém vê, já tem quem viu, mas normalmente não se vê, porque são espíritos que Deus criou. Então a diferença da criatura humana somos nós, corpo e alma, e a criatura angélica são só espíritos. Agora, os anjos criados por Deus foram todos bons? Não. Deus colocou os anjos a uma prova. Há uma discussão na teologia para saber que prova foi essa. Existe uma tese que diz que Deus teria mostrado para os anjos o plano de criação do mundo, e que os anjos teriam que colaborar na criação. O fato é que um grupo de anjos, a terça parte, não aceitou. E o chefe desses anjos maus, que não quis se submeter à vontade de Deus, é Lúcifer, que era um anjo de luz. Daí o nome Lúcifer, aquele que leva a luz. Fer, em latim, ferre, significa carregar. Então Lúcifer, aquele que carrega a luz. Era um anjo belíssimo, dotado de uma beleza esplendorosa. Porém, quando Deus chama os anjos para colaborarem com ele na sua obra e os coloca à prova, Lúcifer grita: não servirei a Deus. E com Lúcifer a terça parte do céu. Por isso nós vemos no livro do Apocalipse dizer: cuidado, terra, que o dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Essas estrelas aí representam os anjos, e esse dragão, Lúcifer. Então nós vemos ele aparecer aí. Vemos Lúcifer aparecer lá no início da criação do mundo, quando tentou Eva. Entra na serpente e tenta Eva, porque já que ele se revoltou contra Deus, tem inveja de Deus, quer destruir o homem, então tenta Eva para levar Eva a pecar, e depois Adão, e assim toda a humanidade. Nós vemos Lúcifer, então, em diversos momentos, levar as pessoas a ofenderem a Deus, ou a maltratarem as pessoas, como aconteceu com Jó, que Lúcifer pede permissão a Deus para prejudicar Jó, depois dizia que Jó só era temente a Deus porque ele era um homem rico e tinha muitos bens. Então Deus permitiu, porque tudo que acontece de mal na nossa vida, Deus permite. Deus não manda o mal diretamente, mas permite, ou por culpa nossa, ou porque quer nos provar. Aí existem vários motivos, mas Lúcifer, o demônio, foi lá e prejudicou Jó, fez com que Jó perdesse os filhos, perdesse todos os seus bens, e por fim perdesse até a própria saúde, ficasse como um leproso, para ver se Jó, Deus permitiu para ver se Jó continuava temente a Deus, e Jó continuou temente a Deus. Então é isso que faz Lúcifer. Só que esse Lúcifer, com a terça parte dos anjos que se revoltaram contra Deus, foram expulsos do céu. E quem se encarregou de expulsar Lúcifer do céu? São Miguel. Então a primeira missão de São Miguel foi essa: expulsar Lúcifer do céu. Por isso São Miguel é o príncipe dos exércitos celestes, que na luta contra o diabo é quem vence. Então, enquanto
Lúcifer disse: não servirei. Miguel diz: quem como Deus? E essa grande batalha a gente vê no céu, está lá no livro do Apocalipse. O livro do profeta Isaías também cita um pouco esse orgulho de Lúcifer, e quis subir ao alto, mais alto de todos. É claro que ele sabia que não podia ser como Deus, mas no sentido de que ele não precisar de Deus, e ele é jogado do céu, precipitado do alto. Está lá no livro do profeta Isaías, e o Apocalipse fala dessa batalha de Miguel contra Lúcifer. Pois interessante que Lúcifer também, ele não só quer lutar contra Deus diretamente, mas ele quer lutar contra Deus em nós. Então nós vemos lá na epístola de São Judas Tadeu, epístola pequenininha que São Judas Tadeu escreveu, diz lá que quando Moisés morreu, havia uma disputa entre Lúcifer e São Miguel pelo corpo de Moisés. Claro, aí alguns dizem que ele estava vivo ainda. O fato é que havia uma disputa e Miguel venceu e dominou Lúcifer. De modo que aí nós já vemos a primeira missão de São Miguel é lutar contra o demônio. Luta contra o demônio. Primeira missão dele: expulsou o demônio do céu com os anjos bons, expulsaram os anjos maus do céu e foram precipitados no inferno. Então a primeira missão de São Miguel é nos dar a vitória contra os nossos inimigos, contra os demônios, que, como diz São Paulo, andam pelo mundo para perder as almas. São os espíritos malignos espalhados pelos ares. Enquanto cada um tem um anjo da guarda, os demônios andam espalhados pelos ares para prejudicar as almas, para fazerem mal às pessoas, para tentarem destruir as almas. Não vão acabar nunca com as almas não se acabam, mas para levarem as almas para longe de Deus. Então, quando uma pessoa tem um pensamento de inveja, isso pode ser inspiração diabólica. Quando planeja matar alguém, inspiração diabólica. Quando desejam o mal, quando falam uma mentira, quando maltratam alguém, isso é de inspiração diabólica. Isso acontece com cada um de nós e acontece também na igreja. Quando em casa, por exemplo, quando marido e mulher começam a brigar, o diabo começa a gargalhar, porque ele se diverte com isso. Quando os irmãos começam a discutir e brigar, às vezes por coisas até bobas, o diabo se diverte. Claro que ele nunca vai ser feliz, mas ele vem para matar, destruir, confundir, maltratar e se vingar de nós. E São Miguel vem nos defender contra as ciladas do demônio, contra esses espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E é preciso ter isso bem claro, porque a tendência hoje, como eu disse no início desse sermão, é colocar os anjos como se fossem forças da natureza, ou como se fossem pensamentos psicológicos, ou certas energias positivas ou negativas. Não! Os anjos são seres, são criaturas de Deus. Os anjos maus, eles desobedeceram a Deus, não tem mais salvação, porque sua escolha foi definitiva, e eles, por inveja de nós, por ódio de nós e por ódio de Deus, eles procuram prejudicar as almas. E os anjos bons, nossos anjos da guarda, sobretudo com a proteção de São Miguel, com a proteção dele e com o poder dele de príncipe dos exércitos celestes, ele vem nos defender. A primeira missão de São Miguel é essa: nos defender contra os demônios. Então, se a coisa tiver confusão em casa, reza para São Miguel.
uma confusão no trabalho, reza para São Miguel. Se uma grande tentação, reza para São Miguel. Tem um inimigo aí querendo te prejudicar, reza para São Miguel. Deixa São Miguel passar na frente. Põe na frente. E você leva uma espada. Coloquei duas imagens de São Miguel. Uma é essa daqui. Está vendo aí? Ele tem uma lança na mão, massacrando o diabo. Segunda missão de São Miguel está simbolizada nessa e outra imagem. O que é que São Miguel tem na mão aí? Uma balança. A espada já está calminha, né? Está tranquila. Aquela ali não, ele está lá, mas na hora da batalha, aqui já está com a balança. Por quê? Porque São Miguel tem uma outra missão, que é, na hora da nossa morte, vir dizer qual é a sentença que vai vir sobre nós. Isso é a balança. E mostra aí a justiça de Deus que ele expressa. Quando a pessoa morre, a alma se apresenta diante de Deus, e logo vem São Miguel, quem vai mostrar para a pessoa a sentença. A balança simboliza isso, a justiça de Deus. Céu ou inferno? Céu ou inferno? Também na hora da morte há um grande combate, que o demônio vem, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está lá no livro do Apocalipse isto, né? Pouco tempo, cuidado à terra, porque o demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Está lá escrito, palavra de Deus. Não estou inventando nada aqui, palavra de Deus está lá. Cuidado à terra, o demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Então, isso principalmente na hora da morte, pouquíssimo tempo. São Miguel vem nos proteger, vem lutar conosco, e depois vem ditar a sentença. E é ele quem conduz a alma para o céu. Quando as almas saem do purgatório e vão para o céu, quem leva é São Miguel. Então é a segunda missão de São Miguel com relação a nós e com relação a Deus. Ele manifesta a justiça de Deus e ele dita para nós a sentença e conduz a alma ao paraíso. Por isso, quando a gente vai fazer a sepultura, naquela procissão que vai até o túmulo, o sacerdote diz que os anjos te conduzam ao paraíso. O anjo que vai levar a mesma alma para o céu é São Miguel. É claro que nós somos da guarda, vai todo contentinho, né? Todo contente, feliz, né? Porque vai junto, conseguiu aquela alma, levar aquela alma para o céu. O São Miguel é quem introduz um prêmio que nós recebemos pela vitória contra o inimigo. Essa é a segunda missão de São Miguel. A terceira missão é cuidar da igreja. No Antigo Testamento nós vemos São Miguel cuidar do povo de Deus. O povo de Deus era o povo hebreu, o povo que era filho de Abraão, descendente de Abraão. Era o povo de onde nasceu Jesus, que era muitas vezes um povo rebelde. Deus mandava um período que viesse o castigo, até mandava, depois o povo se arrependia, e São Miguel sempre protegeu esse povo contra os seus inimigos. Ocorre que o novo povo de Deus, quem é? Somos nós. Nós somos esse novo povo de Deus. O primeiro povo de Deus, o povo hebreu, veio de Abraão e depois fez uma aliança com Deus no Monte Calvário, no Monte Sinai, receberam as duas tábuas de pedra. Nós, o novo povo de Deus, fizemos nossa aliança com Deus na cruz, no Monte Calvário, e assinamos esta aliança quando nós fomos batizados. Então São Miguel protege o povo de Deus, e protege o povo de Deus reunido, que é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Passa a pertencer a esse povo todo aquele que é batizado. Depois é plenamente membro desse povo, o que é batizado, professa a mesma fé, obedece os mesmos pastores, sucessores dos apóstolos, tendo o Papa como chefe. É a Igreja Católica. Então São Miguel é o protetor da igreja.
não só o protetor da igreja como um todo, para que a igreja, mesmo nas perseguições, ela sempre vença. E vocês sabem que a igreja católica sempre foi muito perseguida por fora. Todo mundo quer desmoralizar, então São Miguel é quem defende, como também por dentro. São Miguel nos defende dentro da igreja, porque dentro da igreja, a igreja é formada de homens, de pessoas que caem também, que muitas vezes ofendem a Deus, muitas vezes se enchem de orgulho, ou de vaidade, ou de sensualidade. Enfim, São Miguel é aquele que defende, tá, os direitos de Deus, protegendo a igreja por fora dos inimigos e por dentro, contra toda a maldade que começar e que se espalhar dentro da igreja. Então vejam aí as 3 missões de São Miguel. Qual é a primeira? Vai nos dar a vitória contra os demônios. Segunda missão de São Miguel: vai nos levar para o céu. Vai nos dar a sentença e vai nos levar para o céu. E terceira missão: proteger a Santa Igreja. Então, isso que protetor nós temos, São Miguel. Então, vamos guardar dentro de nós um grande amor a São Miguel, recorrer a ele muitas vezes, pedindo nessas 3 intenções, e procurarmos com São Miguel caminharmos aqui na terra. Em qualquer momento, peçam logo a São Miguel proteção. Não deixem de implorar a ele a proteção. Sempre. Ele vai sempre recorrer. E na hora, quando eu falei no início que essas asas simbolizam a rapidez, é porque ele socorre na hora. E não tem distância. Onde estiver. Se você quiser pedir a proteção para alguém que esteja lá longe, peça, Miguel vai lá. É claro que ele obedece a Deus, mas ele intercede por nós junto a Deus. E o que ele quer é que todos nós sejamos bons cristãos para podermos ir para o céu. E um dia vamos contemplá-lo, essa luz grandiosa que é São Miguel, arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.